Vamos abrir agora a palavra em 1 João, capítulo de número 4, por favor. 1 João, capítulo 4. Durante a semana, irmãos, a gente tem, antes de pregar, rapidinho, a gente tem tido momentos de oração, De terça-feira a gente tem feito jejum, de terça ou quarta noite a gente faz uma oração também pelo aplicativo do Google Meet. Então, chega para você orar também, Eu sei que você tem uma agenda lotada, mas espreme lá alguma coisa para que você possa estar orando, Sempre deve haver tempo para a gente orar, Não fique ocupado demais ao ponto de não poder orar mais. Então ore, tá? Está passando por luta, ore, se achegue a Deus. A nossa igreja ela tem feito de tudo para que você tenha ou mantenha comunhão com Deus, tá bom? Então vamos lá. 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Eu gostaria de compartilhar esse texto aqui do apóstolo João. Ele é um texto muito pertinente por tudo aquilo que a gente tem passado nesses dias. Muito pertinente, porque ele fala de nós reconhecermos de quem é de Deus e de quem não é de Deus. O apóstolo João, há muito tempo atrás, escreveu essa carta aqui, provavelmente para cristãos que viviam na época dele, mas ele também escreveu para mim e para você. Uma das grandes marcas do final dos tempos, ou uma das grandes marcas e sinais de que Jesus irá voltar, é o levantar de falsos profetas e o espírito do anticristo reinando sobre esse mundo. A gente sabe disso. Por aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, não tem mais nada para acontecer para Jesus voltar. Não tem mais nada. O evangelho está sendo pregado. As guerras estão acontecendo. As pandemias, epidemias estão espalhadas pelo mundo. A fome também não é novidade que uma boa parte da população mundial enfrenta a fome. Uma outra coisa que não é novidade, o amor de muitas pessoas começariam a esfriar nesses últimos dias. Também nós estamos vendo. Pai se levantando contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, pessoas da igreja, do trabalho e assim por diante. E esse sinal aqui é um deles, de que Jesus está voltando. O levantar de falsos profetas. O apóstolo Paulo, e eu gostaria que você abrisse comigo, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, também no capítulo de número 4, ele alertou a respeito das coisas que iriam acontecer no futuro. Mas lembrando, irmãos, que Paulo está escrevendo para Timóteo, que era pastor. Ele estava escrevendo para os crentes ou cristãos daquela época. Só que é tão interessante que essa palavra parece que foi escrita hoje para cada um de nós. E olha o que diz o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 4. Acompanhe comigo, por favor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. E olha o que ele vai começar a falar agora para Timóteo. Corrige, repreende,
exorta com toda a longanimidade e doutrina. Segura um pouco aí, pode deixar aberta a sua Bíblia. Paulo está dizendo o que para Timóteo? Timóteo, você como pastor tem que fazer algumas coisas, e uma delas está bem clara para cada um de nós. Ele fala, prega a palavra. Por que Paulo está falando isso para Timóteo que era pastor? Porque certamente existia naquela época falsos pastores e falsos mestres, profetas e assim por diante. Ele está dizendo que o verdadeiro profeta, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, mestre e assim por diante, ele deve pregar o quê? Apenas a palavra. Apenas a palavra. Agora há uma coisa interessante que Paulo fala para Timóteo. Ele fala assim, quer seja oportuno ou não. Se eu tive oportunidade ou não, prego a palavra. E aí ele entra em algumas coisas aqui que talvez a gente tenha dificuldade de entender. Ele fala assim, Timóteo, através da pregação da palavra, corrige as pessoas. Corrige. Ele diz também, repreende as pessoas. Então traga correção e repreensão. O que menos a nossa geração gosta, irmãos? Correção e repreensão. A nossa geração, e quando eu falo nossa, né, eu sei que tem várias, né, tem Y, Z, a gente brincava ontem, né, Nilson, sobre isso, o Baby Boomers, tem várias gerações. Só que a gente está vivendo no mesmo século, na mesma era, na mesma década, a gente está fazendo parte de uma geração só. A nossa geração, incluindo todos, né, de Y, Z, chega o que for, X, H, nem sei o que mais tem, enfim, gente, a gente não gosta de repreensão e a gente não gosta de correção. Nós somos uma geração que desaprendeu a ser corrigida. Nós somos uma geração que não gosta de ser repreendido. E quando eu falo de ser repreendido, eu não estou dizendo de repreensão em público, de fazer o outro passar vergonha, né, de você pegar o seu filho e maltratar ele na frente das pessoas, não é isso que eu estou falando. Paulo tem um cuidado de dizer, faça isso, né, ou exorta também, que é uma palavra forte, ele fala, faça isso com toda longanimidade. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente tem que fazer com o quê? Com paciência. Não com raiva, não com ódio, mas com paciência, longânimo. Só que essas três coisas que é correção, repreensão e exortação, elas estão hoje meio fora de moda nas nossas igrejas. As pessoas não gostam de ser repreendidas, as pessoas não gostam de ser exortadas. A maioria de nós não gostamos de ouvir uma mensagem do altar que condena algo que nós estamos fazendo na nossa vida. E quando eu falo de condenar algo, eu não estou colocando a minha figura de condenação, eu estou colocando a palavra como um padrão a ser seguido. As pessoas hoje, elas não querem um padrão, elas querem viver do jeito que elas querem. E quando há uma interferência de um líder, pronto. Ou quando há interferência de um pai, de uma mãe, pronto. Está instalada a terceira guerra mundial dentro da casa. Né? E nós temos várias desculpas, argumentos e assim por diante. Agora vamos para o 3 para ficar um pouquinho mais interessante a mensagem. Paulo fala assim para Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, pensa bem nisso. Paulo está falando para Timóteo há vários anos atrás. Só que não parece que ele está falando para nós também? Isso. As pessoas da nossa geração, não estou falando que todas, tá? Mas uma boa parte não quer ouvir a sã doutrina. E quando eu falo de sã doutrina, não estou falando só de repreensão, exortação, correção, não. A sã doutrina é aquela que liberta, que cura, que restaura, que traz a salvação para a vida do homem através do amor de Cristo Jesus. É essa doutrina que eu estou falando. Mas as pessoas não querem. Nós somos uma geração que não quer ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, essas pessoas cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso aqui também é muito importante, né? Porque a geração nossa, ela está fazendo, sabe o quê? Bom, eu não quero ouvir essa doutrina, então o que eu vou fazer? Eu vou achar quem prega aquilo que eu quero ouvir. Pronto, já está instalado o que Paulo está falando para Timóteo. Hoje nós temos igreja para todo e qualquer tipo e grupo de pessoas, tudo. O que alguma igreja proíbe, através da Bíblia, o que as pessoas fazem? Eu vou para outra, porque lá é liberado. Se a gente aperta numa área, eu pulo para um outro galho e falo, então eu vou ali, porque nessa área onde eu tenho dificuldade, não aperta, então eu vou viver dessa forma aqui. Só que o grande problema de tudo isso, irmãos, é que muitas coisas que nós fazemos não são problemas, são pecados. E pecado, irmão, tem que ser confessado e abandonado para a gente andar com o Senhor. Então, quando a gente cutuca na ferida, as pessoas falam, eu não quero esse tipo de mensagem para mim. Né? E aí nós vamos atrás dos pastores do YouTube, de Facebook, de Instagram, e de aplicativos e aplicativos. Mensagens que trazem, eles massageiam o nosso ego. Você tem pecado, mas fica tranquilo que Deus te ama do jeitinho que você é. Verdade isso aí. Só que Ele ama o pecador, mas Ele não ama a atitude do pecador. Isso é fato. E aí que está a grande dificuldade da nossa geração. A gente hoje vai falar, vamos falar de um tema pesado, que é o aborto, homossexualismo. Quando a gente vai para a Bíblia, não é pesado? Só que é a palavra de Deus ou é a palavra de homem? E aí você pega os YouTubers da vida, eles vão pregar o que o povo quer ouvir. Não, fica assim do jeitinho que você está, não tem problema não. Quer saber de uma coisa? Não tem nenhum santo na terra, todo mundo peca. Eles misturam, eles surfam em verdades e em mentiras para enganar as pessoas que ouvem esse tipo de pessoa. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? As pessoas, elas estão com coceira no ouvido para ouvir coisas que vão trazer afago ao seu coração. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus é só exortação, não estou ensinando isso. Eu estou dizendo que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Quando você corrige o seu filho, você faz por amor ou por ódio? Então correção não é errado. Esse mês o estudo da Bíblia que a gente está tendo com alguns irmãos da igreja, que é a Bíblia inteira em um ano, ele está trabalhando no livro de Provérbios. Você quer educar seu filho certo? Leia Provérbios. Vai lá, dá uma lidinha nos capítulos de Provérbios e você vai ver como educar o filho. Hoje eu estava fazendo almoço em casa, que a Ana operou a catarata, estava mexendo nas panelas ali e ouvindo a mensagem. E um dos livros lá do capítulo de Provérbios dizia assim, você quer livrar a alma do seu filho do inferno? Corrige ele. Não afasta dele a vara, não. Se for preciso, corrige. Não, pastor, a gente tem que conversar com a criança. Claro que tem que conversar. Você não é louco? Vai chegar já dando tapa, batendo na criança? Não. Conversa, filho. Eu quero que você ande aqui, de acordo com isso aqui. Se você andar fora daqui, você vai ter uma punição. Normal, irmãos. A vida não é assim? Quando você atravessa um sinal vermelho, hoje já não dá nem mais para discutir com os policiais, né? Antigamente ainda dava para a gente argumentar. Hoje a multa já chega de presente em casa, não tem nem como você argumentar. Mas quando chega lá, ou antigamente, vamos pegar antigamente, você ia justificá-la para o guarda que você passou, ou para o policial que você passou no sinal vermelho. Ele tem que cumprir o quê, gente? A lei. E quando há o cumprimento da lei, né, ele está cumprindo uma regra que foi imposta pela nossa sociedade, pelos juristas e assim por diante. Dentro da nossa casa, a educação ela tem que ser a mesma. Você é o líder, você é o pai, você é o cabeça. Você, mãe, é a mulher sábia que Deus colocou ao lado do seu marido para educar o seu filho e andar com o Senhor. Conversa, mas se for preciso,
use a vara. Quando a gente fala de usar a vara, gente, assim, antigamente não tinha chinelo, né, igual a gente tem hoje. Tinha umas sandálias, né, mas a vara era mais fácil. Está ali no meio do deserto, num bambuzal, pega uma varinha e bate, acabou. O negócio está na força de bater ou no machucado? Não, é na correção, é você dar limite. O cachorro, só para a gente entender o que eu estou, ilustrar para você entender melhor. O cachorro, por mais manso que ele seja, se você, né, fustigar ele, não vai avançar em você. E como você coloca um limite? Né, a Nina, quando era criança, a gente tinha um jornalzinho que enrolava. É criança, amor, a gente não tem filho, né? Acaba virando filho o cachorro. Quando ela era filhote. Ai, gente, tem que rir para não chorar, né? Enfim, a gente amarrou um jornalzinho assim, e o limite era esse. Pegava o jornal, ela já ficava esperta, né? Espancava ela? Não, não precisava. Você dá o limite. Mas eu estou falando de cachorro, tá, gente? Criança é muito mais. Corrige, mostra. Mas vamos lá, senão eu só vou ficar falando disso. E não é só esse o sentido da palavra. Então as pessoas, elas querem ouvir, não a verdade, elas querem ouvir o que traz conforto ao seu coração. Porque a verdade muitas vezes incomoda a gente. A verdade incomoda. Só que o lado bom é que quando a gente ouve a verdade, mesmo que doa aos nossos ouvidos, ela é verdade. O duro é quando a gente ouve uma mentira, achando que é verdade, e depois a coisa acontece do jeito que a gente não esperava. E Deus tem compromisso, irmãos, não é comigo, nem com você. Ele tem compromisso com a palavra dele. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vai trazer libertação para a sua vida. Você pode frequentar cultos, YouTube, você pode fazer um monte de coisas. Se a verdade não entrar na tua vida, você não vai mudar de vida. Porque quando entra a verdade no nosso coração, que é corrupto, nós seremos confrontados pela verdade. O pastor Zezé e o pastor Marco Aurélio, que foram os meus líderes há muito tempo, que já estão hoje na glória com o Senhor, eles exortavam, eles corrigiam. E hoje a gente tem que pisar em ovos, porque as pessoas não querem. O pastor Zezé, ele falava assim que obreiro bom é obreiro que é tratável. Sabe o que é tratável? É engolir muitas vezes uma paulada, uma repreensão, e aceitar aquilo e falar: é verdade, eu preciso mudar nessa área na minha vida. Hoje, se a gente faz isso, né, é capaz do irmão avançar em você e falar: quem você pensa que é para falar isso a respeito da minha vida? Eu sou um pastor, ministro do Evangelho, né? O pastor Saulo uma vez fez uma postagem dizendo que o chamado dele era tirar as pessoas do comodismo. Está acomodado no seu pecadinho? O pastor vem para falar: sai, é para você ficar, não é para você ficar acomodado não, é para te incomodar, essa vida errada que você está vivendo, tá? E aí ele fala o que para Timóteo? Versículo 4: esses recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Uma coisa interessante que ocorre aqui no versículo 4 é a questão da fábula. Normalmente o falso profeta, ele não prega a verdade, ele prega uma fábula. E o que é uma fábula? A gente nem está mais na moda hoje, né? Fábula. Ou um conto. É assim? Pode falar? É uma história irreal, que muitas vezes não acontece. E como tem gente que gosta disso? E falam assim: não, o pastor falou tal coisa lá, mas onde está na Bíblia? É para estar na Bíblia o que ele falou? Se a gente é cristão, tem que estar na Bíblia. Porque senão é um pensamento a mais que a gente tem. E um pensamento a mais não muda a minha vida. O que muda a minha vida é a palavra de Deus. É isso que muda a minha vida. Hoje tem os pastores coach. O coach, ele quer o quê, irmãos? Falar o que você quer? Normalmente, né? É lógico que um coach, né, que vai fazer exercício físico, ele não vai falar o que você quer ouvir. Mas daí a gente não vai atrás desses coaches. A gente vai naquele que, não, é assim mesmo, minha vida tem que ser dessa forma aqui.
Mas o coach ele fala o quê? Ele não toca em pecado. O coach ele fala, não, você vai conseguir, você é um vencedor. Mas tudo que você precisa está dentro de você. Né? Você é o piloto da sua vida. Nossa, coitado da minha vida, se eu for o piloto. Se a gente pega 2, 3 dias sendo piloto, irmãos, mas a gente vai se arrebentar tanto. Porque o coração do homem é enganoso. Pilotar é Jesus, a gente não consegue não, tá? Vamos voltar lá para 4, eu vou terminar a mensagem aqui, eu não quero ultrapassar o tempo não. Então nos últimos dias, o que ia acontecer? Aconteceu o que a gente está falando aqui dos falsos profetas. O que a gente tem que fazer então? Porque é o que tem que dar solução, não tem? Então beleza, o que eu faço com o falso profeta? Eu provo através do quê? Da palavra. O que esse cara está pregando, ou essa pessoa, esse pastor, esse líder, esse homem, essa mulher, seja lá quem for, está de acordo com a Bíblia? Prova o Espírito. Vê quem está guiando ele, se é o Espírito da verdade ou o Espírito do anticristo. E quando ele fala aqui que o anticristo já está no mundo, não é presente. Ele está falando que o Espírito, no sentido quê? Das ideologias, do pensamento, do anticristo já está na nossa sociedade. Irmãos, não se escandalize se daqui para frente você começar a ver muitas coisas dentro de várias igrejas acontecendo. Não se escandalize, porque vai acontecer mesmo, porque Jesus vai voltar uma hora. A gente não sabe quando, mas Ele vai voltar. E para Ele voltar o negócio tem que estar bagunçado. E eu estou dizendo isso não para você desanimar, eu estou dizendo isso para você se fortalecer em Deus. Para você pegar mais a Bíblia na sua casa, para você gastar mais tempo, não com série, com novela, com filme, mas estar gastando tempo naquilo que vai trazer vida eterna para você. A série, por mais interessante que seja, e por mais que você aprenda algumas coisas, que também é verdade, né? A gente aprende algumas coisas assistindo um filme, uma série, assim por diante, mas o que vai trazer mudança, transformação, não é a série, é a palavra. Eu sei que parece chato você ouvir isso, né? Mas é verdadeiro. Eu prefiro passar por chato do que legal e mentiroso com você. Né? Então, é tempo de você voltar a sua vida para a palavra. Irmão, eu não sou contra, tá? Vídeo motivacional, não sou contra. O que eu sou contra é só motivacional. Que a mensagem ela tem motivação, como o Rafa falou, é fé, é esperança, tem isso na Bíblia, a gente não pode tapar os olhos, mas não é só isso. É que nem casamento é uma benção, não é? É ou não é? É. Alguns falam mais ou menos, o negócio está feio dentro de casa. Mas casamento só tem parte boa? Não. Terça-feira eu estava seco para jogar bola, seco. Sabe, 2 semanas já, eu falei, preciso jogar bola, minha esposa opera na terça-feira. Aí Deus falou para mim, nem ela falou, ela sabe disso. Fica na sua casa. Finalmente, fique em casa. Deus falou comigo. Não foi a Globo, foi Deus. Fique em casa. E eu fiquei em casa. No primeiro momento parece, desculpa a expressão aqui, né, mas um drogado que está em abstinência da droga. É verdade, gente. A gente não precisa mentir para vocês. Mas no segundo momento eu estava fazendo o que Deus pediu para eu fazer. E aí eu fiquei ali. Porque tem a parte boa, mas tem também a responsabilidade. Não é a parte ruim ficar em casa. É responsabilidade. Não é obrigação, é responsabilidade. Agora eu sou casado. Eu não quis casar. Tem muita gente que casa e quer viver vida de solteiro. Então não casa. Faz o que Paulo falou, fica solteirão, sem problema. Você vai pescar, você vai fazer as coisas que você quer, na hora que você quer, você vai comprar o que você quer, você tem dinheiro ou não, é você que vai pagar. Agora, casou, responsabilidade. Então nós precisamos entender que tem bônus, mas também tem o quê? Ônus. E a gente só quer bônus, né? Ônus a gente não quer. A gente quer desconto, presente, brinde, mas e o ônus? Bônus de andar com Deus é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo, são bônus.
Bônus final é a coroa da vida que Ele tem preparado para nós. E não a vida terrena, a vida eterna, a salvação eterna. O ônus o que é, gente? No mundo tereis aflições. O ônus o que é? Tome a sua cruz e me siga. São os ônus. Ou você quer viver só bênção? O cristianismo não é só bênção. Agora é só vitória, né? Tem muita igreja que é assim, agora é só vitória. Aí chega na segunda-feira, só tragédia. Você fala, mas cadê as vitórias? Esquecer de falar que vai ter também aflição? E aí tem um monte de crente frustrado, desigrejado, falando mal de pastor, de família, de um monte de coisa, porque ouviu um falso ensinamento. E acho que Deus tem que fazer, né? Uma vez ouvi o Granconato dizendo que agora não é a gente que serve a Deus, é Deus que nos serve. Senhor, eu quero casar com um moreno alto, bonito, sensual, olhos azuis, 1,90 m, empresário bem-sucedido. É assim que a gente escolhe marido, esposa. Quero um emprego em Deus, estou anotando aqui no meu caderninho de oração. Quero um emprego ganhando 30 mil por mês. Plano de saúde top, cartão black, ilimitado. Não é assim, gente. Pegar a vida dos discípulos, por isso que tinha 12, né? E um era o traidor ainda. Porque para andar do jeito que Jesus queria que eles andassem, não era simples. A maioria deles abriu mão de um monte de coisa para andar com Jesus. Um monte de coisa. E uma das coisas principais do cristianismo é abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Se alguém está ensinando o contrário disso, cuidado. Deus não é o gênio da lâmpada, que a gente esfrega e Ele fala, você tem 3 pedidos para fazer. E aí, para eu concluir a mensagem aqui, para não me perder, é esse espírito do anticristo que está, né, no nosso meio, na sociedade, é o que está tentando influenciar igrejas, pastores, líderes e assim por diante. E no versículo 5 há uma coisa interessante que acontece aqui, que ele diz assim, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Você fala, pastor, o que tem a ver esse versículo aqui? Normalmente um falso profeta, ele vai tentar trazer soluções aos problemas que você enfrenta no mundo. Normalmente. Vem para tal igreja, você é pobre, você é miserável, vem para essa igreja que você vai ser um empresário bem-sucedido. Seu problema é enfermidade, não vem para cá que você vai ser curado. Muitas vezes Deus cura, isso é fato, mas em algumas vezes Deus leva as pessoas que nós amamos. Então, a gente tem que estar atento, porque esses mestres, esses falsos profetas, eles vão falar das coisas que procedem desse mundo. Vem para Jesus porque você vai ter muitos bens, você vai ser a cabeça, não é mais cauda, agora Deus vai te colocar, irmãos, o maior milagre na nossa vida não é o financeiro, o maior milagre é a miséria espiritual que Deus tirou de mim, tirou de você. Esse é o maior milagre. O que eu tenho financeiramente, Deus abençoa, isso é fato, é verdade. Mas se eu estiver firmado nele. Porque o diabo também dá dinheiro, ou não? Aliás, né, a gente sabe que o Deus que concorre com o nosso Deus é o Deus chamado Mamon, é o Deus do dinheiro. Então, esse tipo de mensagem só favorece as coisas do mundo, suprir as necessidades. E a gente tem que aprender que a nossa vida não é aqui na terra, aqui é passagem, aqui é um lugar que a gente está peregrinando, o nosso rumo, o nosso ponto final é a salvação em Cristo Jesus. Então que essa mensagem, né, verdadeira, que não é minha, mas é da palavra, ela permaneça dentro dos nossos corações. Prove, nem tudo que reluz é ouro.
Nem tudo que a gente vê de brilho, o que está por trás é tão brilhante assim ou brilhoso. Cuidado, né? É que nem você basear sua vida em Facebook e Instagram. Cuidado, porque a tela não reflete o que a pessoa está internamente passando na vida dela. Muitas pessoas postaram já fotos rindo e momentos depois se suicidaram. Não caia nisso, é igual a falsa profecia ou o falso profeta. Parece que é bom, né? Mas não é. Há caminhos que para o homem que parece que são caminhos de vida, mas que no final são caminhos de morte. Então meu conselho é que você se firme na palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Em tempos difíceis, ore e leia a palavra. Ore, leia a palavra. Busque ajuda com pessoas que temem a Deus. Não vai atrás de ofertas mirabolantes, cuidado. Esses dias eu e a Ana estava assistindo um jornal, um telejornal, e um monte de gente caindo em golpe, né? Deposita 50 e você vai ganhar 800. Aonde isso, gente? Aí ele faz uma vez, ele ganha e fala, nossa, é agora. Faz a segunda, a terceira, a quarta, ele perde tudo que ele colocou lá. Cuidado com as propostas, você fala, nossa, é bom demais, hein? Que nem esses anúncios de OLX, né? Nossa, esse é o carro. Esse dia eu estava vendo um anúncio, estava lá, carro tal, 20 mil, falei, nossa, 20 mil um carro hoje, é difícil, né, Monique? Aí você lê o anúncio, 20 mil de entrada e 48 parcelas de 1.000, o carro vai para mais de 70, né? Quase 70 mil reais. A princípio você fala, é agora. Uma vez um rapaz caiu num golpe, eu vendendo uma moto, ele perdeu 10 mil reais. O bandido me usou para tirar 10 mil reais de uma outra pessoa. Aí o vosso pastor chega na delegacia, porque o cara achou que eu estava junto com o criminoso. Cada coisa que a gente passa, né? E eu falei, não rapaz, sou pastor, mas eu sou pastor honesto, né? Morrendo de medo. Não estou acostumado com isso. Chega na delegacia, levei minha esposa, né? Chegou lá, o investigador falou a primeira coisa para o rapaz que tomou o golpe. Falou para mim, quanto que vale sua moto? Eu falei, na época acho que 12, 13 mil. Aí o cara falou assim, por quanto foi anunciado? Por 10. Ele falou assim, e você não desconfiou de nada? Se o bem vale 13, você paga 10, você achou que agora... E o erro do ganancioso sempre é esse, né? É achar que ele está ganhando do outro, é aí que ele toma o golpe. Com falso mestre e espírito de anticristo é a mesma coisa. Se fala é agora, e aí é a mentira. Vamos orar? Fique de pé. Senão daqui para frente já não sou mais eu. Vamos lá. Irmãos, é a verdade, é a palavra que vai mudar a sua vida, tá? É a palavra. É a palavra que transforma, que cura, que liberta, que restaura a nossa alma. É a palavra que tem poder de fazer isso comigo, com você. Paulo diz que nós somos vasos de barro. Eu, as pessoas que pregam, testemunham, os líderes, nós somos vasos de barro. A preciosidade e o tesouro não é nosso, é de Deus. Então, olhe para Cristo. Finais dos tempos, olhe para Jesus. Olhe para a sua palavra. Ouviu uma mensagem, falou com você, legal, não estou sendo contra isso. Mas vê se a palavra ensina. Vê se está de acordo com aquilo que as Escrituras falam e ensinam para cada um de nós. Independente do que seja. Tem gente na internet também ensinando, né? Tem uma senhorinha hoje que virou até meme, né? Que ela fala para as irmãs não raspar o braço, que fala um monte de... e tem um monte de gente que fica bitolado, achando que Deus está preocupado se raspou o braço ou não e vai para o céu, para o inferno. Não é questão disso, é higiene. E um monte de gente fala, tá vendo lá, ó?
Deus está falando. Deus está falando? Não, uma pessoa está falando em nome de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Com o advento da internet, com tudo aquilo que a gente tem hoje, ficou mais fácil da gente percorrer caminhos escorregadios em atalhos. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem atalho, o caminho é Ele. Você quer prevalecer? Caminha nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ah, mas é o profeta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou conosco essa noite, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus que corrige a quem ama. O Senhor exorta a quem o Senhor quer bem. E o Senhor, com essa palavra, quer nos aproximar de Ti, não afastar-nos de Ti. O Pai corrige ao Filho a quem Ele ama. E obrigado, Deus, por esse amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem corrigido a igreja, porque o Senhor está preparando uma igreja não para um passeio, mas sim para morarmos a eternidade com o Senhor. Nós não estamos numa excursão, não. Nós estamos andando no caminho que nos leva à salvação e à vida eterna com o Senhor. Ajude a cada um de nós, Pai, quando as fraquezas, quando as limitações, quando o pecado muitas vezes atingir a mim, aos irmãos aqui da nossa igreja, que possamos buscar refúgio em Ti, que possamos buscar arrependimento em Ti e o perdão dos nossos pecados em Ti. O Teu amor não falha por cada um de nós. O Senhor está de braços abertos para receber o Filho. E nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor essa noite. E agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção?
nossa vida em Tuas mãos essa noite. Entregamos o nosso coração, tudo o que somos e o que temos entregamos a Ti, ó Deus. Queremos apresentar os pedidos de oração também das pessoas que estão em casa nos acompanhando, Pai. Queremos apresentar os pedidos do Dimas, Senhor, por libertação. Mercedes, o Alexandre, a Odete, o Raul, o Oswaldo, a Sara, ao Valdir, ao Walter, ao Mário, ao Jorge, o Max, ao Gabriel, pelos empresários e pela vida dele, a Andréia que pede pela sua saúde, a Ruth, a Andréia também que pede pela filha, a Atena, a Kiara, a Ruth que pede oração pela prima, pela tia que estão internadas. Pede oração também pela Veromar, Israel Moraes, a Sabrina, Maria Gonçalves, Cunha, o Iago, a Gabriele, ó Deus, e tantos outros aqui que colocaram seus pedidos, Pai. Pelo Luiz Henrique também, Pai, esse garoto de 22 anos, pela avó da Jaque, ó Deus, abençoe essas pessoas nessa noite. Tem misericórdia, Pai. Tu sabes o que eles estão enfrentando, as lutas que eles estão enfrentando, e nós clamamos para que do alto o Senhor envie o socorro a essas pessoas. Pai, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua bondade seja derramada sobre as nossas vidas, que possamos viver de acordo com a Tua verdade, de acordo com a Tua palavra, Pai. Que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Antes de você ir embora, nós temos um cafezinho, um chá ali com uma bolachinha. Não vai embora correndo, fique um pouco para que a gente possa conversar e que Deus possa abençoar a sua vida, viu? Uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.